todos e a todas. Agradeço o convite para este momento de partilha de que é meu caro. Eu sou Hudson Gonzaga e sou seminarista da Arquidiocese de Belém. Estou me preparando para a ordenação presbiteral. Logo serei sacerdote, serei padre. Dentro de um mês serei ordenado diácono. E todo este clima, dentro da minha caminhada vocacional, é muito salutar também falar um pouco da vida da nossa igreja, que é o tempo quaresmal, falar um pouco sobre a quaresma. Então, como foi anunciado, o tema desta nossa partilha é quaresma, tempo de conversão, penitência e esperança. Eu fiz um adendo dentro desta realidade, porque muitas vezes, dentro da igreja e fora dela, existe uma um pouco equivocada da quaresma como um tempo de penúria, de dificuldade, de um sofrimento às vezes sem sentido. Na verdade, o que o Senhor espera dos crentes, dos cristãos, é que haja uma decisão de mudança, muitas vezes no meio de um sofrimento, de uma renúncia, mas que realmente torne viva a esperança da nossa fé, que é o encontro com o Senhor, o encontro com Cristo Jesus. Por isso, a esperança como parte desse período quaresmal. Falar um pouco sobre a quaresma nos leva a entender a sua origem. Dentro da nossa experiência de fé, de igreja, o ponto central do ano, da ação litúrgica, por assim dizer, é a Páscoa. É o mistério da morte, ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, que é a centralidade da fé das diferentes igrejas, das diferentes expressões e tradições cristãs. Não só o catolicismo, mas também as inúmeras realidades pentecostais, neopentecostais, a igreja ortodoxa e outras vertentes do cristianismo têm essa experiência de Páscoa, de passagem, de mudança, de reavivar, de ressurreição, como ponto central da sua fé. E nós, enquanto católicos, temos, além da experiência pascal, deste tempo propício que vai da sexta-feira da paixão do Senhor, da sua crucifixão, do sábado santo, deste grande silêncio que existe dentro da preparação para que possamos cantar o Aleluia novamente. E aí eu vou falar sobre essa experiência do Aleluia daqui a pouco. Cantar o Aleluia novamente no grande sábado santo, à noite e domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição. Então, a Igreja Católica, para preparar os fiéis, desde muito tempo tem um período anterior que é chamado de tempo da Quaresma. E a Quaresma é basicamente este grande retiro espiritual, este tempo propício de preparação. Não é uma preparação sem sentido, como eu dizia agora. Dentro do contexto bíblico, por exemplo, o número 40 ele está muito, muito associado à história do povo de Deus. Nós não podemos esquecer que ele é um período simbólico. 40 anos passou o povo hebreu do deserto a caminhar com um período de purificação. Também 40 anos, 40 dias ficou a meditar, a jejuar Moisés no Monte Sinai antes de descer com as tábuas da lei. Se formos mais a fundo na experiência bíblica, no livro de Gênesis, nós temos os 40 dias do dilúvio. 40 como uma experiência de tempo de preparação. O dilúvio que foi uma experiência de mudança também. E no Novo Testamento, na nossa experiência de encontro com Cristo, devemos sempre ter por base que Jesus passou 40 dias no deserto antes do seu ministério público. Ali ele foi tentado por Satanás, ali ele teve a experiência de vivenciar o que é a plenitude do seu ministério público. Uma experiência de jejum, de oração, da verdadeira caridade e oferta. Falando um pouco sobre os textos que dizem em relação à história do que é o período quaresmal, ela remonta ao século IV na história da igreja. Então, podemos dizer que os primeiros cristãos, após o período apostólico, aqueles que ali podemos chamar de padres do deserto,
dentro do contexto de uma ascese, de um desprendimento dos bens materiais, a corrida ao deserto para experimentar sentimentos do Cristo. Então, os primeiros cristãos buscavam vivenciar experiências. Primeiro, mais próximos da Páscoa, depois nós podemos entender ali a realidade do que estamos vivendo agora, da grande Semana Santa, depois um tempo maior, que foi se estendendo para esses 40 dias. O tempo da Quaresma, em especial, começa na quarta-feira de cinzas. O que seria, então, essa quarta-feira de cinzas? Muito além de marcar os 40 dias que antecedem a quinta-feira da Paixão, porque a Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira, véspera da sexta-feira da Paixão. Existe até mesmo um conflito dentro da história da igreja de dizer que a Quaresma se encerra no domingo de Ramos, porque tem toda a realidade da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas, na verdade, não. A Quaresma, os 40 dias, na margem deste tempo, vai até a quinta-feira, até a hora nona da quinta-feira santa, né? Antes da grande ação litúrgica, da grande celebração do lava-pés e da instituição da Eucaristia. É claro, fazer a conta, existem dias a mais, porque dentro da doutrina católica, os domingos da quaresma não são contados dentro desta realidade quaresmal. É, apesar de já estarem em tempo de penitência, de oração, mas domingo, é dia do Senhor, é dia da ressurreição. Então, Dominus Dei, né? Não poderíamos vivenciar experiências, por exemplo, de penitência, de jejum aos domingos. Por isso que a igreja, em sabedoria, ela prepara o tempo quaresmal contando bem com os dias da Semana Santa até a quinta-feira da Paixão. E o que seria, então, é, é, voltando agora sobre a idade da quarta-feira de cinzas, que é a grande abertura do tempo quaresmal, o que seria isso? Seria a possibilidade de os cristãos, depois de um certo período de uma vida mundana, digamos assim, terem olhar realmente para a sua experiência espiritual, para a sua vida espiritual, ter o desejo de aproximar-se mais de Deus, aproximar-se mais de Jesus. Isso é interessante porque, dessa forma, nós poderíamos dizer que também foi a nossa fé católica que instituiu o que nós temos anterior à Feira de Cinzas, que é o Carnaval. Porque o Carnaval seria esses dias que antecedem o tempo quaresmal, onde teria mais liberdade, aqui bem entre aspas, uma certa euforia para aproveitar os últimos prazeres momentâneos antes de um período de frustração forte, de um período de maior meditação da palavra de Deus. E aí surgiu um período que vale a carne, o carnaval e o carnaval. Mas esses são assuntos mais específicos, nós estamos nos detendo ao tempo quaresmal. E a quaresma é este mergulho na experiência do Cristo, este mergulho na experiência de uma fé que reconhece as limitações do ser humano, as fragilidades do corpo, as inconstâncias da mente, e se sente convidada, esta humanidade se sente convidada a se preparar para, no período da Páscoa, estar mais próximo de Jesus plenamente. Purificação, período de uma limpeza. Nós sabemos que de tempos em tempos, por exemplo, se temos uma casa, nós temos que limpá-la por dentro e por fora, organizar os móveis. A Quaresma seria para a igreja, então, este período de grande limpeza, de reorganização de si, de quem eu sou enquanto cristão católico, de quem eu sou enquanto cristão na sociedade, de quem eu sou em um tempo de maior entrega, oferta. Por isso que existem alguns conselhos que a igreja também orienta nesse período, que é um ponto muito essencial do quaresmal. Na quarta-feira de cinza falamos muito disso, da experiência do jejum, da esmola, da oração, mas durante todo o tempo quaresmal temos esse convite. É o convite do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, onde depois do Sermão da Montanha, em Mateus 5, nós temos um homem Jesus que olha para os seus e diz assim: e agora? O que é que vamos fazer? Que tipo de mudança vocês estão dispostos a viver? E o Senhor faz um grande convite para as experiências de uma caridade concreta, onde não só dizer que eu cuido dos pobres, não só como
os líderes religiosos da época seguiam os preceitos, mas não eram capazes de cuidar daqueles corpos. Uma verdadeira caridade, uma verdadeira oferta, uma esmola verdadeira. E essa esmola verdadeira, muitas vezes, é uma oferta de vida. Os cristãos, no início, nos primeiros séculos, entendiam isso até como uma realidade de oferta de vida com um martírio, de morrer por Jesus, morrer pelo Cristo. Também é um convite para a profunda oração. Neste mesmo capítulo, por exemplo, do Evangelho de Mateus, Jesus descreve a oração que nós temos hoje como a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso, onde nós temos uma série de petições e também reconhecimentos de louvores da divindade do Senhor e também da nossa condição de filhos de Deus, querem uma mudança, querem viver com maior entusiasmo a sua fé. Então, a Quaresma é tempo de oração profunda, não só também essas orações institucionais, aquelas que são próprias da igreja, mas um profundo olhar sobre a minha vida espiritual, repito, aquilo que eu quero viver daí para frente. E aí a oração me leva a ações concretas também, gestos de mudança para mim, para o meu amadurecimento e no meu relacionamento com o outro. Por fim, nós temos uma realidade que para mim é muito cara, porque muitas vezes é mal interpretada, que é a ideia do jejum. Muitas vezes a penitência, o jejum, é entendido como uma mortificação vazia. Eu devo fazer um jejum por tal motivo, por alguma realidade específica, porque eu tenho que abandonar os vícios. Mas, na verdade, o jejum nos lembra da brevidade da nossa carne, da brevidade deste período temporal que é a nossa vida. Ao pó, como vimos na quarta-feira de cinzas, da qual vemos e ao qual podemos retornar com a nossa morte, mas também entender que, por mais que eu adquira conhecimento neste mundo, que eu tenha grandes falas, tenha experiências de orações profundas, mas se eu não compreender com humildade que eu sou simples, que eu tenho fragilidades, e aí os gestos de penitência nos ajudam a entender isso, a fragilidade do corpo e da alma. Se eu não entender isso, eu posso acabar vivendo mal a minha experiência de fé, e vivendo mal a minha experiência de íntimo com Jesus. Então, a mortificação do corpo, ela não pode ser vazia. Eu não posso, por exemplo, tirar certo alimento da minha mesa por tirar. Imagine que existe uma realidade de vício, seja na gula, seja na carne. Talvez o melhor momento para iniciar essa experiência de abandono desses vícios seja esse período quaresmal. E a igreja entende isso porque, para que depois que passa o período quaresmal, não é que nós vamos retornar e ter uma mesa farta novamente de tudo aquilo que nós abandonamos antes de começar a quaresma. É que entender o que é essencial para a minha caminhada. Porque, acima de tudo, a quaresma é um período de combate espiritual. Como cristão católico, e como futuro sacerdote, eu devo levantar essas questões. Nós temos um mundo moderno onde existe uma grande necessidade do transcendente, de uma busca de Deus. Mas muitas vezes o homem que abandonou certos valores, eu não falo só das experiências dos valores, mas abandonou até mesmo a experiência de uma dignidade, da valorização da dignidade humana, da valorização da pessoa e da identidade, do cuidado com o outro, acaba vendo profundas batalhas espirituais e lutas consigo mesmo. Hoje se atribui muitas vezes ao demônio, pois nós somos muitas vezes culpados da nossa falta de fé e da nossa falta de assertividade, de decisão. A quaresma, então, é este tempo de meditar e dar os nossos egoísmos. Vencer realmente a prepotência, saber que nós somos finitos e que existe realmente uma maturidade de fé. Por isso que também a quaresma, já me encaminhando para uma realidade institucional da vida da igreja, é o período dos catecúmenos, daqueles que querem abraçar a fé e durante esses 40 dias são mergulhados em um profundo encontro de uma experiência de fé por meio da vida sacramental. Os sacramentos na vida da igreja são a ação visível de um Deus invisível, por exemplo. Então, mergulhar no sacramento da reconciliação, buscar confessar os seus pecados perante o sacerdote, isso é um convite para todos os cristãos, mas especialmente aqueles que estão abraçando a fé. Reconhecer as faltas, para se preparar para o sacramento da Eucaristia, que é a presença real de Jesus, é preciso purificar a Eucaristia como este dom que o Senhor deixou para nos alimentar, nos preparar para as coisas futuras, as coisas do alto. Então, aqui também começa a me encaminhar
para o quesito esperança, né? Se a quaresma é de preparação para as coisas boas, daquilo de melhor que Deus nos dá, primeiramente é o seu amor que foi capaz de viver essa experiência de morte, morte do cruz. Eu costumo dizer aos meus catequizandos, por exemplo, que Jesus nos amou, isso diz os evangelhos, antes mesmo de nós nos convertermos. Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. E de nós espera, depois da sua ressurreição, também a nossa experiência de morte para o mundo, morte para nossas vontades e ressuscitar para o seu amor. Então, esse caminho de iluminação, esse caminho de luz, também é vivenciado na quaresma. Por isso que, voltando ao período quaresmal, hoje, hoje na terça-feira santa, amanhã já quarta-feira, tão próximo do trido, nós vamos nos deparando muitas vezes com a manifestação do poder de Deus por meio das coisas simples. Jesus que está com seus amigos, Jesus que sente na última ceia a dor profunda da traição, Jesus que chora sangue no Getsemane, ali no Horto das Oliveiras, no seu diálogo profundo oracional com o Pai, o Senhor aceita a sua missão de morrer vezes não o amam. Por vida, uma experiência de conversão. Por isso que a quaresma, já encerrando este clima quaresmal que estamos vivendo, ela é, além de jejum, penitência e oração, é a esperança. A esperança de que Jesus venceu a morte, venceu a cruz e nos dá a possibilidade de chegar ao céu. Se nos convertermos e amá-lo, se amarmos verdadeiramente a Deus, nós podemos confiar nesta firme esperança de ir ao céu. E essa esperança nos é manifestada pela ação dos anjos e dos santos. Ele também, os santos, homens como nós, mulheres, como muitas de nós também falham, homens com suas dificuldades humanas e espirituais, mas que não desanimaram. A quaresma é um período de convite para perseverança. Por isso que existem tantas outras realidades que eu poderia falar aqui do tempo quaresmal, o caminho da sacralidade que o Senhor, em seus passos, nos leva a refletir. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus assumiu a condição de um escravo, a nossa humanidade escravizada. Se encarnou pela ação do Espírito Santo e morreu na cruz para e sendo Deus, elevou a nossa humanidade. Esta condição ela é um convite para que possamos permanecer nele. Por isso que todos os anos a Igreja Católica permanece a refletir sobre os mistérios da paixão, morte e ressurreição. Não como um círculo vicioso, uma repetição de ritos vazios, mas porque existe uma espiral ascendente na experiência de fé, onde a cada novo ciclo quaresmal eu sou uma pessoa melhor. Eu amadureci ainda mais na minha fé, com a minha família, com os meus amigos, na minha caminhada. O convertei-vos e crede no Evangelho se torna mais próximo cada vez mais a cada novo ano. Por isso que desde as crianças até os mais idosos, existe sempre uma experiência nova no tempo pascal e nesse período de quaresma. Existe sempre uma experiência nova de conversão. Sempre teremos novas oportunidades de converter. Sempre teremos essa experiência de vencer este caminho bíblico, litúrgico, catequético, espiritual, da maturidade da minha, da sua, e cada vez mais nos deixarmos moldar pelo Cristo. Porque se a nossa fé não estiver centralizada em Jesus, no Cristo, numa experiência de ponto com Ele, esses ditos todos perdem sentido e eles se tornam vazios. Quem não conhece a Jesus não entende a quaresma, não entende a vivência deste tempo. Mas quem conhece Jesus se deixa envolver cada vez mais por Ele. E aí, posso dizer que o céu já começa a ser vivenciado aqui na Terra. E essa é a esperança que eu falei logo no início. A esperança de nos tornarmos filhos amados de Deus, porque já o somos, e podermos proclamar isso na vida de outras. Quem é de Jesus, quem é católica, cristã, jamais deverá ser uma fé intimista. É uma fé em comunidade, sempre o foi desde o início da nossa caminhada e deve ser ainda mais hoje, quando vencemos um mundo tão egoísta, tão difícil de ser
trabalhado, de ser vivenciada no dia a dia. A nossa vida acaba se tornando muito obscura, muito pesada. E quando nós somos envolvidos pela luz do Cristo, nós também ganhamos força para prosseguir. E esse prosseguir é o caminho que é pedido como resultado final do tempo quaresmal. 40 dias que são vividos para vivenciar todos os outros dias no decorrer do ano, da nossa fé e da nossa vida. E posso dizer que era muito disso que eu queria partilhar com você à noite. Será o nosso encontro com Jesus com um período de oração, de purificação, mas com a certeza verdadeira de que Jesus ressuscitou. Amém.